Mas o Sol é um assassino? Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio. E nessa aula vamos abordar o sistema Sol-Terra. Mas Jean, por que é importante entender a dinâmica do Sol em relação à Terra? Primeiro, ele é um dos principais fatores de energização do nosso planeta. Nós temos o próprio Sol, nós temos as tempestades, os raios e também a própria Terra a partir do seu núcleo em constante atividade. São três fatores que vão gerar a energia que levou à formação da vida no nosso planeta. Outra questão importante para se analisar é que o Sol ele vai controlar toda a dinâmica climática no nosso planeta. É claro, a Terra ela cria vários artifícios para conviver em harmonia com esse Sol, porque a qualquer momento o Sol dizima a vida na Terra. Então é uma relação ali de espera, mas uma espera em tempo astronômico. Então vai demorar muito para o Sol entrar numa atividade tão intensa que vai extinguir a vida no planeta Terra, como ele fez com o planeta Marte. Sabemos disso? Claro que sim, mas quando? Aí não sabemos. Vamos para a aula que é o que interessa. Como eu falei para vocês, a nossa aula é da relação Sol e Terra, e para começar a falar disso, a gente tem que voltar lá no processo de formação do planeta Terra, entender que nós tivemos uma grande explosão de uma grande estrela e a poeira estelar ficou à deriva nesse universo. A partir de uma atração eletrostática, essa poeira começou a se ligar uma nas outras e formar pequenos blocos de rochas. No momento que esses blocos aumentaram, começaram a ter o quê? A gravidade para atrair outros corpos. E essas rochas foram se chocando e virando grandes blocos de rocha. Esses grandes blocos de rochas foram se chocando, formando aí grandes blocos de rochas até chegar aí no tamanho, na configuração atual do planeta Terra. Só foi o planeta Terra que se formou dessa forma? Claro que não. Nós tivemos ali vários planetas, até no nosso sistema solar, que são os planetas rochosos. A Terra, nesse momento, era muito caótica, não havia nada de vida. Nós tínhamos o núcleo e o manto exposto girando a uma velocidade extrema. O Sol mandava muita radiação solar para o planeta Terra, já que nós não tínhamos nenhuma das nossas proteções naturais. Ao passar do tempo, muito tempo, estamos falando aí de milhões de anos, a Terra começa a passar por um processo de resfriamento. Sabe por quê? Porque nós tivemos aí um choque com o planeta irmão, que é o planeta Teia. Desse choque você teve a formação da nossa amiga Lua, e a Lua vai controlar essa velocidade do planeta Terra. A Lua vai controlar depois, mais tarde, as marés. E aí, só para você ter uma ideia, a Terra que fazia seu movimento de rotação em 5 horas, hoje é em 24 horas. E um dos responsáveis é a Lua. Como eu falei para vocês, o Sol é um assassino. E ele varreu a vida em Marte. Lá em Marte, o elemento principal em estado líquido, que é a água, não existe. Você tem várias imagens dos canais que corriam água no passado em Marte. Hoje não há mais. Ah, mas Jean, eu vi que descobriram que há água em Marte. Calma! O que descobriram foi a 1,5 km de profundidade abaixo de uma camada de gelo no Polo Sul de Marte. Água em superfície? Não há, apenas canais. A água é um elemento essencial para a formação da vida, porque os elementos químicos eles se aglutinaram nesse meio aquoso. Claro que nós tínhamos lá a membrana para facilitar essa junção, formar o DNA e lá na frente dar origem à vida. Mas não é a nossa discussão. Nossa discussão é climatológica. Para você ver a importância dessas camadas de proteção. Porque se nós não tivéssemos essa camada de proteção, a radiação solar, o calor emitido pelo Sol, tinha evaporado toda a água do planeta. Então, quais são os
as 3 camadas do planeta Terra de proteção a essa radiação solar. Eu tenho o campo eletromagnético, a camada de ozônio e as nuvens. Presta atenção. De onde surgiu esse campo eletromagnético? Como eu falei para vocês lá no início, o núcleo da Terra ele é em constante atividade. É como se fosse o motor, o combustível da produção de energia natural do planeta Terra. E dentro desse núcleo você tem ferro, núcleo em constante movimentação. Essa movimentação vai gerar um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético protege a Terra dos ventos solares, da grande quantidade de radiação emitida pelo Sol. Então o Sol manda a radiação e ela é expelida por esse campo eletromagnético. Porque se nós não tivéssemos esse campo eletromagnético, não haveria água em estado líquido, como em Marte. O outro é a camada de ozônio. Com a formação do oxigênio nos fundos dos oceanos, você vai ter a formação de uma pequena camada que também nos protege da penetração do raio ultravioleta. Um raio muito nocivo que acelera o processo de mutação das nossas células, gerando aí o câncer de pele. Essa abertura da camada de ozônio estava ocorrendo no continente antártico. Qual que é o problema? Lá é um continente, tem terra e gelo. Então, se você aumenta o processo de degelo, essa água vai para os oceanos, aumentando o nível do mar. Isso poderia causar um problema gigantesco. Os países se juntaram, se reuniram e investiram em novas tecnologias para substituir o uso do clorofluorcarbono. Isso foi feito, hoje nós não utilizamos e a camada de ozônio, olha que bom, ela está se recompondo na região da Antártida. Uma outra camada importante para filtrar toda a entrada da radiação solar e a última são as nuvens. As nuvens elas vão ajudar no processo de reflexão dessa radiação solar por conta da sua composição e da sua coloração. Sendo de cores brancas, o que acontece? A radiação solar bate na nuvem e volta para o espaço. E claro, a última proteção é um bom filtro solar. Então nós temos aí praticamente 4 proteções até essa radiação solar chegar na superfície da Terra. Lembro você, o Sol é um assassino. A qualquer momento ele expande, 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 expande e explode. Essa grande explosão, consequentemente, acaba com todo o sistema solar. Estamos esperando, ó, vou até acertar meu relógio aqui. Brincadeira. Vamos continuar a aula. A Terra, ela também faz movimentos em relação a esse Sol e em relação ao seu próprio eixo. Jean, eixo, sim. A Terra tem um eixo de 23 graus e 27 minutos, ocasionado por aquele choque com o planeta Teia. Então a Terra deu uma envergadinha. Isso é importantíssimo para a definição das estações, porque em determinado momento o hemisfério sul está mais próximo do Sol, recebendo mais radiação, temperatura é maior. Em outro momento, presta atenção, o hemisfério sul está mais distante do Sol, recebendo menos radiação, temperatura menor. Aí nós temos a definição do verão e do inverno. Quando a Terra tem uma distribuição igual de luminosidade, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, nós temos o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Quando nós falamos disso, é a Terra em relação do Sol, definindo as estações do ano. Muito importante. Outro ponto importante é a gente falar do afélio e do periélio. Como toda a órbita, tanto de um planeta quanto de um cometa, ela é uma elíptica, você tem pontos que está mais próximo do Sol e mais distante do Sol. Quando está mais distante do Sol, eu falo que é o afélio. Então, a Terra está no ponto mais distante em relação ao Sol. Quando eu falo de periélio, é o movimento mais perto em relação ao Sol. Além disso, a Terra realiza 4 movimentos em relação ao Sol: translação, rotação, precessão dos equinócios e nutação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz sobre o seu eixo imaginário e dura 23 horas e 56 minutos.
Já o movimento de translação é o movimento que ela faz em torno do Sol. Esse dura 365 dias e 5 horas e 59 minutos. Já o precensão dos equinócios demora 26 mil anos para acontecer. É o deslocamento do eixo da Terra. Já o nutação é uma pequena oscilação do eixo da Terra. Demora 18 anos para acontecer. Nessa aula, pontuamos a relação Sol e Terra, que não é uma relação harmônica, é uma relação desarmônica. E a qualquer momento, o Sol acaba com a vida no planeta Terra. Falamos também dos movimentos, das camadas de proteção e a importância da Terra estar localizada no local exato para a origem da vida. Gostaram da aula? Até a próxima! Professor Jean Azevedo, curso de Climatologia Geográfica para o Ensino Médio.